Bem-vindos ao Que Nem Tu, esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Por aqui, nordestinos que nem tu e que são referências em diferentes segmentos passarão por aqui, compartilharam histórias, curiosidades, opiniões. Eu sou Alan Barros e tenho a honra de ter nesse projeto comigo a jornalista Karine Zaranza. Karine, prazer. O prazer é meu. E Karine, tem uma curiosidade quando a gente foi montar a lista de quem a gente queria trazer, né, em relação ao Gero. Ih, entreguei. Deixa pra lá. A gente queria fazer um suspense, mas agora já fui. Em relação ao nosso convidado hoje é porque quando eu era lá na década de 2000, no início de 2000, eu tinha 11, 12 anos, e aí eu vi o Gero pela primeira vez, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim, Vala uma pessoa real no cinema. E quando eu descobri que ele era daqui, aí eu, meu Deus, ele é do mesmo lugar que eu nasci. E então, é uma honra, viu, Gero, te ter aqui hoje. E ter você também conduzindo esse projeto comigo, Karine. Para mim é uma honra participar de um projeto que vai ser uma homenagem, uma reverência, né, a um povo que é tão criativo, forte, inspirador, que é o povo nordestino. E para essa estreia, muito feliz de ter esse multiartista, né, poeta, cantor, dramaturgo, diretor. O que mais? Falta o quê? É tanta coisa que a gente esquece. Coisa boa. É a diversidade, é a vontade de adentrar todas as possibilidades de comunicação, né? Gero, quando é que você começa a ter uma vocação para artista, assim? Porque eu digo artista porque, assim, na hora que a gente pesquisa sobre ti e pesquisa sobre o teu trabalho, lá nos meus 11 anos, quando eu te vi pela primeira vez, eu achei que você era só ator, né? Hoje, aos 32, quando eu vejo, aí você tem projeto com música, tem poeta, cantor, ator. Então, assim, quando é que você se descobre com a vocação de artista mesmo? Eu acho que com a literatura, com a poesia, que aí é a era do garoto mesmo, assim. Desde de criança eu tenho um interesse pela palavra. E a poética é o que me interessa, tanto que eu costumo dizer que eu sou um poeta e o restante é meio que desdobramento desse poeta. Isso me dá uma carta de alforria para que eu seja livre exatamente para adentrar através da poesia todos esses campos da arte. E aí, muito criança, eu já gostava de escrever. E logo em seguida, na escola, lá no Conjunto Esperança, onde eu fiz os meus primeiros anos de escola, na escola pública Maria Margarida de Castro Alves, ali eu pegava esses poemas, esses meus primeiros escritos e na sala com os meus amigos eu encenava isso dentro da escola. Então, o teatro também começou a acontecer ali de forma muito espontânea, mesmo sem ter referência. Eu não tinha referência nenhuma antes de fazer teatro, eu me entendi fazendo teatro. Eu me descobri antes da compreensão mesmo intelectual ou referencial do que seria o mundo do teatro. Que depois, aí sim, eu fui me aperfeiçoando e fui estudando para isso, né? Mas essa arte toda vem muito espontânea e vem através da poesia. Você vai para São Paulo muito cedo, né? Assim, vi que você foi para São Paulo quando criança também, mas com 16 anos você volta. Como é esse processo de mudança nesse tão cedo? Porque com 16 anos eu não sabia o que queria fazer na vida. E com 16 anos você já estava indo para São Paulo. Eu sou filho de caminhoneiro, né? Então a estrada é um pouco já a possibilidade de caminho, de sustento, assim. Talvez eu tenha trazido isso do meu pai inconscientemente. Essa vontade de ir para a estrada e de me relacionar com diversos povos e diversas culturas. Eu morei em São Paulo com 7, 8 anos, porque aí a família toda foi, aí a família toda voltou. Depois, com 16 anos, eu praticamente saí de casa, né? Então foi mais uma atitude de jovem querendo ir para o mundo, brigando com família, com os padrões estabelecidos e precisando se descobrir. Mas aí voltei com 18, porque não dei conta, sozinho precisei Rebeldia, voltar né? para a mãe e para o pai.
Mas aí caiu o programa da Escola de Arte Dramática na minha mão. Eu já era aluno de teatro aqui no Teatro José de Alencar, nos princípios básicos do teatro. E daí quando eu vi aquele programa de escola, eu falei, nossa, não, isso que eu quero pra mim. Aí voltei para São Paulo novamente, aí já com 23 anos, fiz o vestibular, passei e daí tô lá até hoje, lá e aqui, né? Eu tenho essas duas cidades como berço. Claro que o meu berço é Fortaleza, mas São Paulo já passa a ser também a minha segunda casa. E você fala que tem essa liberdade, né? Se diz poeta para ter essa liberdade das multilinguagens, né? Sim. E essa decisão, essa vontade de ir para São Paulo muito jovem, é também esse desejo de liberdade? E em que momento acaba isso se tornando um pouco de quem é o Gero, né? Assim, é vontade de ser livre, é vontade de conquistar outras coisas? E de que forma isso te constitui hoje, né? Sim, eu acho que essa fome de conhecimento também, ela impulsiona a ida para lá. E somado a isso, essa tentativa mesmo de liberdade, de entendimento de uma identidade que naquele momento não era possível dentro da minha família, mesmo dentro da estrutura familiar. Eu teria que brigar muito Uhum, com o pensamento tradicional, machista, né? Eu estava me descobrindo gay, eu estava com 16 anos quando eu saí daqui. Eu uhum, precisei sair para me entender, para poder voltar, né? E criar um entendimento sobre isso para poder olhar para os meus pais, para minha família e dizer, não, eu sou esse aqui, vocês me aceitem ou não, eu sou esse que eu sou, e com essa vontade também de me tornar artista. Então, eu também não serei a projeção profissional que vocês querem e uhum. tampouco o macho cearense padronizado dentro dessa estrutura que se tem sobre a heteronormatividade, então eu também não serei essa resposta para vocês. Eu sou esse novo, né? Me queiram ou não, Uhum, porque de qualquer maneira eu não dependo mais de um lugar. O meu lugar é o meu próprio corpo, né? Esse uhum, corpo é meu. uhum. Então é a partir disso que eu acho que eu fui me afirmando e construindo o retorno de forma mais tranquila também. E como foi isso, assim, a tua família acostumada a um outro padrão, foi tranquilo esse retorno? Não. Não é tranquilo porque a gente ainda vive num mundo muito dentro dessa heteronormatividade, muito preconceituoso, né? Então é Uhum, difícil o entendimento disso e a relação de viver isso de uma forma muito tranquila. E sem falar que naquele momento o mundo ainda era dividido em gays, em héteros e gays, né? uhum. Uma A outra gente ainda não geração, falava né? de LGBTQIAPN+, né? Uhum, LGBTQIAPN+, ainda hoje é um trava-língua e é uma coisa que as pessoas precisam entender. Não é três tristes tigres, né? uhum, É LGBTQIAPN+, e não é difícil, porque às vezes a gente tinha dificuldade de entrar, e hoje ainda tem gente que tem dificuldade de entrar nessas siglas, e prefere dizer assim, ah não, pra quê? Né? Daqui a pouco a gente vai ter que ter o abecedário inteiro. Eu falei, que coisa boa que a gente tem o abecedário inteiro. Até porque quando você olha para um jardim, uma coisa é um jardim. Você olha e você vê o jardim. Tá lindo o jardim. Mas quando você olha o jardim, você vê o girassol, a margarida, a espada de São Jorge, a grama, uhum. né, a Ficam erva mais bonito, né? daninha. Então você, né, a botânica toda ganha cores e ganha profundidade. Então é muito importante que a gente consiga falar LGBTQIAPN+, sem ter que travar a língua e sem achar que isso é um absurdo, né? A Uhum, compreensão sobre todas essas siglas valoriza esse jardim e fortifica a nossa diversidade. uhum, Então, meu objetivo até hoje com a minha família é ainda destravar a língua deles uhum, para que isso se torne cada vez mais natural. uhum. E acaba sendo uma vivência, né? Dia após dia, de pessoas que não
acho que seus pais já eram de outra geração, muito mais difícil de compreender. E aí, com o tempo, você vai e acaba ensinando e aceitando, né? Você falou que eles subiram no palco já. Então, assim, existe Sim, o orgulho, né? Assim, não existe dor. sim. É, talvez tenha uma dor, né? Tenha É. uma frustração aí, mas aí a frustração é deles, não minha. A Ah, minha é o aham. orgulho é meu. Maravilha, maravilha. E em São Paulo, Gera, porque assim, é, gente aqui que nem eu nem a Karine, a gente tem uma experiência de morar em São Paulo, né? E a gente entende que para um nordestino ir para São Paulo e, a- e sofrer algum tipo de preconceito é o que a gente espera, assim, quando a gente pensa em se mudar para São Paulo. Uhum. Isso falando hoje. Imagina lá atrás quando você foi, assim, Sim. como foi esse processo de mudança em relação a como o pessoal de São Paulo te encarava. É outra dificuldade, né? Exato. Eu saí daqui em busca de uma liberdade na questão de gênero e chego lá, eu encontro preconceitos relacionados à questão da xenofobia, né? Do lugar de origem, de onde se vem. E isso para mim era muito difícil no início, porque eu tomei muita porrada nesse primeiro momento, assim. E afirmativa, então até eu chegar. Quando eu entrei na EAD, na Escola de Arte Dramática, e eu fui morar dentro do CRUSP, que é o conjunto residencial da USP, daí eu estava mais protegido. Digamos que ali foi um útero ali que me gestou durante 4 anos e me protegeu para minha formação, né? E depois, quando eu saí da USP, e aí sim eu fui viver a grande São Paulo, essas, esses preconceitos se tornaram mais presentes, porque no campo acadêmico isso era mais difícil. Embora mesmo quando eu passei na USP, eu me lembro que teve um cara que chegou para mim, ator da EAD, e falou assim: Ah, você passou, né? É, eu acho que isso é porque eles agora tem uma lista de nordestinos que eles também querem dentro da escola. E nem se falava de cota ainda, Não né? Uhum. tinha, Nem não existia existia cota política. ainda. E ele estava soltando aquele preconceito. Resultado, eu me tornei um ator conhecido. Esse cara desapareceu do mapa, Uhum. com toda a ascendência dele italiana. Ele sumiu. Talvez ele esteja lá na Itália, não sei. Acho difícil. E eu acho que eu até falei no início, né, Gero, que do quanto foi impactante para mim te ver no começo, no começo da minha adolescência, por sentir que você, por ter aquele impacto de, nossa, uma pessoa real no cinema. Que bom. Eu queria te perguntar se você acha que isso avançou. Assim, se você acha que hoje esse tipo de ter uma pessoa real, seja no cinema, seja na TV, seja em outros espaços culturais e artísticos, se isso melhorou na época que você começou a atuar e comparado com hoje. Tem melhorado muito, com certeza, muito. E uma coisa que ajuda a melhorar foi a própria tecnologia que foi avançando, o cinema digital veio, as produções foram barateando, então ficou mais democrático também colocar a nossa diversidade cultural, né, dentro da nossa cinematografia. Mas ainda assim, melhorou, mas eu ainda acho que nós temos muito o que melhorar. É, telenovelas ainda usam personagens sudestinos para protagonizarem nordestinos, porque preferem colocar um ator com uma característica de qualquer maneira que física que seja mais aceito. Mesmo assim, aí cria-se um sotaque inexistente, né? Inventa-se um sotaque nordestino, ao invés de chamar um próprio grande ator nordestino para representar esses personagens. Nada contra que os sudestinos representem nordestinos, até porque a arte é livre, e no caso do ator, então, nós temos que ter essa liberdade para protagonizarmos o que quisermos. Eu mesmo montei a Casa Amarela, onde eu fiz o Van Gogh, né? Um cearense fazendo um Van Gogh. Uhum. Então,
essa liberdade eu também prezo, mas para além dessa liberdade do artista, no termo maior de produção, de concepção desses produtos que vão se tornar referências para o Brasil inteiro, é muito importante que se abra espaço para que atores nordestinos protagonizem personagens nordestinos nas novelas e tal. Essa crítica eu faço mesmo nessa novela agora que está ao ar, Mar do Mar do Sertão, Sertão. né, que chama, que ainda tem sudestinos protagonizando nordestinos com sotaque que eu não sei de onde vem. Então são essas questões que continuam ainda, mas que já estão melhores, né? Quando a gente começa a discutir e fala assim, ah não, mas agora já tem, por exemplo, uma cota, né? Vários atores nordestinos fazendo. Aí você vai ver lá, eles são coadjuvantes, eles não são os protagonistas dos personagens nordestinos que estão dando conta da trama, né? E é triste, né, Jaro, porque assim, tem muita gente que precisa de oportunidade. E eu vi uma entrevista sua ontem, falando que quando a entrevistadora te perguntou assim, né? Você é impressionante porque mesmo em papéis pequenos você deixa a sua marca. E você falou da dificuldade de que era exatamente essa, né? Você não pegava papéis grandes justamente por problemas. hum, Relacionados a isso, é exatamente isso. É como uma vez uma produtora de cinema chegou para mim e falou assim: você é o nosso grande ator dos pequenos personagens, né? Foi isso que eu falei na entrevista e eu não sabia se eu ria ou chorava com essa informação, porque isso de fato dizia: entendi. Se ela, que é uma grande produtora, tá me dizendo isso, significa que ela vai me chamar para os pequenos papéis, né? Mas isso é uma questão porque eu também não fico chorando muito essas pitangas. O que que eu faço? Eu produzo minhas próprias coisas, eu vou na batalha e eu vou abrindo espaço, que no caso é o que eu estou fazendo agora com o meu filme, onde eu roteirizo, dirijo e faço. Inclusive, Falando Karine, de né? Odeota, Antes né? da gente seguir falando um pouco mais sobre a carreira, a gente queria conversar mais também sobre Aldeotas, porque a gente tem até uma curiosidade, né, Karine? Que tipo assim, já, que desafio foi esse de conseguir lançar um filme em 2022, onde a gente acabou de sair de uma pandemia e num período também que o setor da cultura tem várias críticas em relação A fomento, a né? fomento, a apoio, né? Que missão foi essa que vocês conseguiram fazer? Nós tivemos a sorte de ganharmos um edital da Ancine, e esse edital, ele saiu, o dinheiro entrou na conta da Gulani, a produtora do filme, antes do Bolsonaro tomar posse. Então, o Bolsonaro foi em janeiro a posse dele e o edital entrou em dezembro. Então, foi um alívio, assim, o que nos garantiu que nós faríamos o filme. Só que foi um dos últimos editais, porque daí foi fechando tudo, né? Quem veio depois com os projetos, os cineastas que estavam um pouco depois de mim, não conseguiram filmar. Então, além de ter tido essa sorte, o filme também nós filmaríamos em abril de 2020. E por uma questão de agenda, nós tivemos que filmar em janeiro de 2020, o que nos salvou, porque em abril veio a pandemia e todos tivemos que nos isolar, né? E eu fiquei com o filme na mão, passei para a montadora e a montadora ficou trabalhando à distância, eu à distância, aquela coisa que parece incubadora, né? Eu via, ela me dava notícias de como o filme estava indo, então eu tive que fazer todo esse processo de montagem de aldeotas à distância, assim. Mas foi uma grande experiência e agora o filme retoma no melhor momento também, que é quando a gente retoma o processo democrático, volta a se falar do Ministério da Cultura, o que significa que tanto a Ancine quanto todos os outros órgãos do audiovisual e de artes de uma maneira geral serão restabelecidos e fortalecidos. Então, Aldeotas também vem como uma celebração
de um novo momento nas nossas vidas. E sobre Aldeotas, a gente estava até conversando, né? é, que o que é que tem nessa história de autobiográfico, né? Assim, tem essa história da pessoa que sai de casa para ganhar um mundo e depois retorna. O que é que a gente pode contar de Gero dentro dessa história, né? Não de Levi Sim, e de Levi e Elias. Elias, isso. É assim, eu não acho, não é autobiográfico. Quando eu Uhum, escrevi, eu sabia que eu queria escrever sobre uma ficção e uhum, eu não estava botando coisas da minha vida, mas uhum, claro que existe uma identidade muito forte comigo e com Levi. uhum, Eu sou sim uma espécie de Levi, uhum, esse jovem poeta que escreve desde criança, que quer ir para o mundo e quer se tornar um artista. E foi isso também um pouco a minha trajetória. Agora, em Aldeotas, o que tem de autobiográfico, eu acho que não é só do meu pertencimento, mas do nosso pertencimento. uhum, Porque daí eu trago elementos da nossa cultura, eu falo da padaria espiritual, o jornal que o Levi funda, o Levi e o Elias se torna um editor, né? O que fica, desculpa, o que fica se torna um editor e o que vai é o poeta. uhum, E esse editor constrói um jornal e na hora que eles resolvem dar um nome para o jornal, o nome do jornal que eles dão é Padaria Espiritual, porque eu queria fazer essa homenagem uhum. ao nosso movimento literário da Padaria Espiritual, que é anterior à Semana de Arte Moderna. Então é uma biografia cearense que quem lá fora vai ver não vai saber direito quem é a padaria espiritual. Sou eu que vou ter que explicar para Uhum, eles que isso é nosso. Então são esses elementos mais cearenses, digamos assim, uhum, que eu coloco no filme do que meu mesmo. uhum. E teve dificuldade de adaptar a peça de teatro para o cinema? Quais foram esses desafios, né, assim, em relação a essa adaptação? Eles são bem parecidos, né? A peça, eu não dirigi a peça, quem Uhum, dirigiu a peça foi a Cristiane Paoli Quito, que foi minha professora também, e do Marra, na EAD. Mas o filme tem muita semelhança com a peça. Quem assistiu a peça não vai estranhar o filme, e quem assistiu o filme vai ficar curioso para ver a peça, porque as linguagens elas se encontram num campo que não é o do naturalismo e nem do realismo. Ela flerta com esse surrealismo, então é o que é possível. Esse surrealismo tem potência nas duas linguagens, que se encontram, acima de tudo, com a obra literária. Porque quando eu escrevi Aldeotas, eu já escrevi pensando que ela seria uma obra híbrida, que ela teria ali. Eu escrevo ela como em forma de romance, praticamente. uhum. É como se fosse um romance, só que carregado de ação dramática. Então, essa ação dramática ajuda a que se desdobre para as diversas linguagens. O Lázaro Ramos, quando ele dirigiu o Medida Provisória, ele deu uma entrevista que era pontuando que ele sentia que ele, como ator e dirigindo pela primeira vez, ele conseguia imprimir dentro do estilo dele uma visão de ator. Você teve essa sensação também, porque o Aldeotas Sim, é o primeiro filme que você dirige, né? sim, Sentiu esse mesmo um sentimento semelhante? total, total. Aldeotas é o meu primeiro longa é o primeiro longa que eu dirijo, mas eu já dirigi dois curtas. Eu criei um coletivo. Quando eu fui fazer o filme com Tony Scott, que é Os Chamas da Vingança, que é um filme que eu fiz com Denzel Washington, Uhum. é filmado no México, lá ganhando em dólar pela primeira vez, aí eu tava bem na fita, né? E eu comprei uma câmera digital, era o início do cinema digital. E com essa câmera digital, ao voltar para o Brasil, eu fundei um coletivo com os meus amigos, inclusive o Marra Descartes, que faz o Aldeotas comigo. E nós criamos um coletivo e com esse coletivo nós filmamos três curtas, porque a ideia era que cada um fosse ajudando o cinema do outro e nós fôssemos construindo essas linguagens. E daí eu tive essa experiência desses três curtas e o coletivo, na hora de batizar o nome do coletivo,
Bom nome, inclusive. Ficou Fuleiragem Filmes, Uhum. porque primeiro que eu tinha que explicar para eles, né, pra gente o que que é fuleiragem, para eles entenderem. E Muito quanto cearense, mais né? era muito cearense, mas quanto mais eu explicava para eles o sentido do fuleiragem, mais eles se apaixonavam pela ideia. Porque até como era um cinema independente, mais barato e livre, o conceito de fuleiragem Combina. ia estar na própria estética Uhum. desses curtas que nós filmamos. E aí eu acho que isso me ajudou, me preparou um pouco para que eu chegasse a dirigir o meu primeiro longa, me sentisse mais seguro para isso. E o Aldotas também fala um pouco sobre amizades que antigas, né? É porque para mim, pessoalmente, assim, amizades que ficaram no passado sempre é um tema bem sensível. E Aldotas fala sobre isso também, né? Isso, é por isso que as pessoas saem muito emocionadas eu ia falar do cinema, né? Do teatro, mas também no filme, agora em São Paulo, na Mostra Internacional de Cinema, nós fizemos uma pré-estreia lá e as pessoas saíram com a mesma emoção que saem do teatro. Isso porque a gente, quando fala de amigo, a gente e amigos que a gente amigos da infância, pessoas que a gente já não encontra mais, né, com facilidade e tal. O que guarda isso são memórias. E essas memórias, elas são carregadas de afeto. É. E esses afetos vão construindo e potencializando o nosso caráter, né, para a vida inteira. Então, que amor mais livre que o amor amigo, né, que não está dentro de um padrão de casamento romântico, que não está dentro de uma obrigatoriedade familiar. O amor amigo é um amor totalmente espontâneo, que Uhum. se faz por afinidades e, acima de tudo, por afeto. Uhum. Então, quando as pessoas assistirem ao Aldeotas, eu acho que elas vão sair emocionadas por causa disso, porque mesmo elas vendo o Levi e o Elias, mas o que vai mexer com o coração delas é porque elas vão lembrar do Juninho, da Mônica, da Uhum. Isabel, do Pedro, de alguém que fez parte da formação desse caráter que nos tornou adultos e que são memórias muito preciosas que a gente carrega com a gente. Inclusive hoje, no dia que esse episódio está indo ao ar, a Aldeota está entrando no circuito nacional, né? Hoje é um dia muito importante para mim porque é o momento em que é, o filme nasce para o Brasil inteiro, né? Ele já vai ter passado aqui em Fortaleza. Eu espero que ele ainda esteja em cartaz aqui em Fortaleza, porque a vontade é que ele permaneça na sala de cinema aqui por um bom tempo. Mas hoje é um dia especial porque hoje ele vai estar abrindo as portas para o Brasil. E vá ao cinema logo no primeiro fim de semana, porque Faz saiba que diferença, né? você ir no fim de semana de estreia é crucial para que o filme consiga se manter nas outras semanas, né, Gero? É Então, isso. valorize o cinema nacional, que é muito importante, porque o Gero para mim, assim, eu já tô deixando claro para ele vários momentos aqui o quanto eu admiro o trabalho dele. Que bom. E aí eu queria exatamente falar de outros filmes que você participou. Começar, principalmente assim, por uma curiosidade que a gente teve ontem, né, Karim, quando a gente estava pensando aqui na conversa, é que o Bicho de Sete Cabeças, eu até li que você considera um grande ponto de virada para você dentro do Uhum. cinema, né? Sim. Mas tem uma curiosidade que, assim, no Bicho de Sete Cabeças, se eu não me engano, teu personagem era o Ceará, se chamava Ceará. Isso. E em Cidade de Deus, o teu personagem era o Paraíba. Isso. Isso em algum momento te incomodou? O que me incomodou foi que. Me incomodou sim, mas o que mais me incomodou é que, na verdade, em Cidade de Deus, o personagem também se chamava Ceará. Eu é que mudei. Eu pedi para o Fernando Meirelles. Eu entrei em contato e falei: Fernando, eu acabei de fazer um Ceará. Me bota em algum outro lugar do Nordeste, pelo amor de Deus, para eu não ficar marcado só por um estado. O Nordeste é imenso. E aí ele passou a chamar o personagem de Paraíba. Muito bom, muito Mas bom. você Então, acha que isso, assim, essa história de te colocar em personagens que são personagens do Nordeste,
E te incomodou também, assim, não só o nome, mas assim, eu vou sempre fazer o nordestino, eu não posso fazer o Van Gogh. Então, no início, o que mais me incomodava era o fato, voltando à coisa de pequenos personagens, então, Uhum, como trabalhar, como diferenciar arquétipo de caricato, né? uhum, Porque a gente, no arquétipo, você consegue aprofundar. E no caricato, não, você tem uma coisa ali mais na borda. Então era isso que me incomodava, o tempo que eu tinha para mergulhar, mas não o fato do personagem ser nordestino uhum, em si, sabe? E me incomodava também que a imprensa, ao me ver, sempre me fizesse esse tipo de pergunta. E eu, e eu também me questionava, eu falava, mas será que alguém sempre chega para um sudestino e fala, e você não se incomoda de ser sempre chamado para fazer um sudestino? uhum, Né? Então eu falava, mas por que que fazem essa pergunta para mim e não para os outros? Né? Porque eu acho que isso faz parte desse preconceito, assim. Então eu uhum, sempre respondi da melhor maneira possível, que é assim, olha, eu não lido com caricatura, eu lido com arquétipo. E isso já deixava qualquer jornalista sudestino assim, tendo que repensar as próximas perguntas a partir uhum, daí, sabe? uhum. O Gero, conta pra gente, assim, como é que foi a preparação pro Carandiru, assim. O Rodrigo Santoro deu algumas entrevistas recentes falando, assim, de visitas que eles fizeram lá à estrutura do Carandiru na época da preparação. Queria que você relembrasse esse período, assim. Foi um período muito forte, né? Porque foi um momento, quando aconteceu a tragédia do Carandiru, eu morava aqui, lá no Conjunto Esperança. E eu já tinha uma militância no movimento social da igreja e no movimento estudantil, então eu tinha uma sensibilidade política para o que estava acontecendo que me deixou muito chocado. Eu devia, não lembro quando foi, mas eu devia ter uns 16, 17 anos quando isso aconteceu. Bom, e aquilo me marcou muito. Eu jamais imaginava que, não, acho que uns 15 anos. Eu jamais imaginava que mais para frente eu me tornasse um ator e que caísse nas minhas mãos o filme sobre essa situação. Então, era uma coisa que já me interessava muito, era uma espécie de retorno e de uma resposta histórica àquele momento, fazer aquele filme. E os laboratórios que nós fizemos dentro da, do estúdio, dentro de sala de ensaio, tudo certo, porque ator tá à disposição para isso mesmo, para fazer laboratórios e se emocionar e se Uhum. aprofundar e tal. Agora, quando a gente foi para o Carandiru um dia visitar de fato o Carandiru, eu e o Rodrigo, só eu e o Rodrigo, os outros atores não tiveram acesso, mas eu e Rodrigo fomos lá junto com o Caio Glande, que é produtor também de Aldeotas, né? Conseguiu uma permissão para que a gente entrasse no pavilhão, que era o pavilhão onde ficavam as travestis. Uhum. Um dos andares, né? Não era um pavilhão todo para elas, mas acho que o terceiro andar, se não me engano, tinha um corredor só para elas. E esse foi um momento de tensão, né? Porque a gente já estava tomado pelos personagens, entrando ali dentro, morrendo de medo de que acontecesse uma outra rebelião Uhum. qualquer, né? É tanto que foi rápido, a gente tinha que entrar, chegar lá, chegamos, entramos, fomos até uma cela de uma delas, que nos recebeu, conversou um pouco, mas enquanto a gente estava aqui conversando com ela e ela contando um pouco da experiência dela ali, a gente olhava, já via os caras passando no corredor para saber o que que a gente estava fazendo ali. Uhum. E algumas perguntas também que a gente fazia não podiam ser respondidas, Uhum. né? Elas mesmas não podiam responder tudo que a gente perguntava. Então esse foi um momento de tensão pra gente, mas muito importante. Mexeu muito com a gente. Eu lembro que não sei nem quantos minutos nessa hora você perde a noção do tempo. Eu sei que a gente ficou pouco tempo, mas foi o tempo suficiente para que a gente saísse dali certos, né,
de que a gente estava com os personagens importantes na mão para dar conta deles. E foram personagens muito importantes, né? Assim, como é que foi a recepção do público, assim, dessa história de amor, que não é nada convencional, Uhum. né? Nessa entrevista que o Alan tá falando, que o Rodrigo Santoro deu, ele até falou que quando o filme saiu, ele se vestiu assim, botou um boné, aí ele ia pra sala de cinema pra tentar ver a reação das pessoas. E ele disse que sentiu assim, porque ele era o galã e estava fazendo um personagem muito diferente do que ele costumava fazer. E que às vezes as pessoas saíam do cinema porque não aceitavam o beijo, o que era, né? Assim, Sim. pra ti, como foi essa recepção? Como foi o retorno pro artista, né? É, por conta já da minha visão, assim, com relação a essa questão de gênero, eu mesmo ser gay e tal, isso pra mim era fichinha, entendeu? Eu não Uhum, tinha a crise heterossexual que o Rodrigo teve na cabeça dele. uhum. Por essa eu não Não passei. passou, né? Esse era o problema dele, né, desse lugar. Mas comigo tinha, pelo contrário, tinha a realização de dizer assim, uau, um soco nessa sociedade misógina e machista, que coisa boa. O nosso beijo passou primeiro que qualquer beijo na Na novela, né? novela, Então, né? enquanto as pessoas ficavam discutindo se tinha ou não tinha beijo na novela, o nosso beijo foi aceito pelos brasileiros e brasileiras, né? Uhum. Aparecia em horário nobre e tudo. Mesmo depois eu fiz Gabriela, na novela Gabriela teve uma cena do meu personagem que eu me espiranguei, que eu dei Uhum. um beijo, e esse beijo não foi ao ar, esse beijo foi censurado, né? Uhum. Pela, lá por dentro da novela ali. E eu falei, mas por que estão censurando meu beijo se Já eu já beijei, beijei né? o Rodrigo, já tô aqui passando no Corujá, passando em tudo que é horário nobre aqui, qual é ainda o preconceito? E aí eu identifico isso com relação ao cinema e a potência que o cinema tem, acima de tudo, porque o cinema é livre para a expressão artística, ele não depende do Ibope, Uhum. né? Ele é uma linguagem que se estabelece a partir do que tem que ser. E daí, como ele não pede licença, ele chega e ele é capaz, inclusive, de revolucionar mais, assim, de Sim. desestruturar essas questões todas para reorganizar o pensamento e as emoções de quem assiste, né? Uhum. É nesse sentido que e é por isso que eu faço mais Cinema, cinema né? do que televisão, porque Uhum. às vezes me falta um pouco essa paciência de ter que dar papinha na boca, De aos sabe? pouquinhos e ver É, como é que as de pessoas aos estão pouquinhos. reagindo, né? Exato. Já entrega pronto, aí quem quiser que sofra, né? Depois. Exato, exato, exato. E essa relação com o Rodrigo Santoro? É pergunta porque você fez alguns filmes, né? Fez com. Também o Abril Despedaçado, você estava no Abril Sim. Despedaçado, Bicho de Sete Cabeças. O começo ali da sua carreira no cinema acaba se coincidindo muito. Como é que se constrói essa relação com ele? E essa coincidência também de vocês estarem sempre no início ali, vocês estarem nos mesmos filmes. O que que leva a isso? Leva uma parceria de afeto, né? A gente é grande, a gente se gosta bastante. O Rodrigo é um grande amigo meu. Assim, eu torço muito pelo sucesso internacional dele e ele pelo meu. Então inclusive Aldeotas, ele quase produziu Aldeotas. Não produziu porque ele também já estava morando fora do Brasil, mas ele ia ser um dos produtores, porque ele mesmo queria produzir. Legal. Então tem toda aí uma amizade, uma cumplicidade, um torcer a favor um do outro. Já entra nesse lance dos amigos, né? Que a Aldeota vai falando dessas relações, né? Exato, exato. E você também contracena com um grande amigo em Aldeotas, né? Marrado Katz. Você é padrinho do filho dele, Sou padrinho da Anitta, da filha, da né? filha dele. E como é assim, esses amigos, seus amigos mais próximos e também voltando um pouquinho para esse tema do filme das amizades e assim amigos que hoje você não convive, mas que em algum momento da tua vida foram muito importantes
para a pessoa que você é, né? Mas tem isso, por exemplo, eu sou daqui, né, de Uhum, Fortaleza, e tem muitos amigos que eu não vejo, mesmo quando eu volto, uhum, porque muitas vezes eu venho para Fortaleza correndo para apresentar uma peça, e fico um final de semana, mal dá para ver a família e eu já tenho que ir embora. uhum. Mas tem essa sensação de que o afeto que está carregado de memória, quando a gente reencontra a pessoa, isso vem. Em menos de 5 minutos, você é capaz de reconquistar a intimidade que você tinha, né, com um Uhum, amigo. O Marra a gente se conheceu no vestibular de 93, final de 93, entramos em 94 na escola, nos formamos em 98 e de lá pra cá a gente não se largou, mesmo como amigos, mesmo não uhum. trabalhando juntos assim, mas aí criamos esse núcleo de Fuleiragem Fuleiragem. Filmes, depois fizemos outros espetáculos juntos. O Marra foi ator de uma peça que eu dirigi, que chama Café com Torradas, que eu dirigi e escrevi, e o Marra ganhou um prêmio de incentivo na USP. Então a gente tem toda Uma uma história de trajetória. parceria, né? E os outros atores na Aldeotas, como peça, passaram 3 atores. O Marra foi o primeiro, o Caco Ciocler foi o segundo e o Vitor Mendes o terceiro. E com todos esses 3 eu tenho essa relação de afeto, de parceria. Uhum. Eu vi vocês aí já se apresentando com carinho e admiração que vocês têm, então isso a gente leva É. para a vida, né? Comunhão. Faz muita diferença, né? Você trabalhar com quem você gosta, que você admira, inspira. Faz, e no campo, eu acho, de humanas, que é a área. Se bem que nesses outros campos de exatas, essas coisas mais calculistas e tal, até deveria ter mais afeto Uhum, exatamente para poder aliviar um pouco o peso, né? uhum, É que a gente eu gosto, eu tenho prazer em me sentir bem com quem eu trabalho e ter essa relação de carinho e construir, porque tudo isso é o que muda. Esse momento do Brasil, e por isso Aldeotas também é importante, porque a gente alimentou uma cultura de ódio nesses últimos anos com esse governo passado, que fez muito mal a todos nós, né? Pouco se falou de afeto. E na questão masculina, inclusive Aldeotas aí trata de 2 personagens masculinos, mesmo sendo um hétero e outro gay, mas é um mundo masculino em conflito. O que é importante é o afeto, porque daí a gente para só de querer competir, né? O homem querer vencer o outro homem, querer ser o leão, né, da selva e dominar todos os outros e competir o tempo inteiro. Quando tem afeto, essa coisa da competição diminui, tudo se torna mais tranquilo e você não tem que ficar desconfiando o tempo inteiro se o outro está sendo melhor ou pior que você, porque você começa a ter prazer em aplaudir o outro, né? uhum. Em desejar também que o outro cresça com você. Isso na questão masculina que eu estou Uhum, dizendo aqui, mas sim. isso vale Para 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 todo todos, né? mundo, Para né? todos nós, todos, né? Uhum, Você falou do momento antes de fundar a Fuleiragem Filmes, né? Que foi lá pro México filmar o Chamas da Vingança. É, aliás, conta pra gente como é que foi essa. Como é que surgiu essa oportunidade de filmar um filme com outro tipo de. Em outra realidade, em outro tipo de orçamento? Como é que surge essa oportunidade? Por coincidência, eu estava aqui em Fortaleza quando eu recebi o convite. Eu estava no Cine Ceará, eu tinha acabado de chegar da Suíça e de Paris com o Narradores de Javé, que estava fazendo as primeiras viagens de festivais internacionais. E aí eu tinha vindo direto de Paris para Fortaleza, para o Cine Ceará. Eu estava no hotel, minha irmã me ligou dizendo: escuta, tem um cara de fora querendo falar com você, é um tal de Tony Scott, estão te procurando, Apenas o diretor de Top Gun, né? estão te procurando e tal, e ele vai, eu passei o telefone do hotel e eles vão te ligar aí no hotel. Aí ligou um cara falando espanhol e dizendo que era isso, que o Tony estava fazendo um filme
chamava Men on Fire, e que eles queriam que eu fizesse o filme. E eu falei, tem certeza? Aí o cara falou, não, sim, tenho certeza e tal. Você não fez o Cidade de Deus? Eu falei, sim, mas o Matheus Nastergalli também fez o Cidade de Deus. Já me confundem tanto com o Matheus Nastergalli, que não é o Matheus. O Matheus tem um personagem grande no filme e o cara falava, não, não é o Matheus, é você. Eu falei, tem certeza? Falou, claro. Aí eu não terminei nem mais o Cine Ceará. Eu apresentei o meu filme e no dia seguinte eu já fui para São Paulo para pegar as coisas e já fui para o Meu México. Deus, a jato. Foi, Então a foi referência assim. dele era Cidade de Deus. E ele andava com o DVD do Cidade de Deus embaixo do braço e Poxa, obrigava que todo mundo assistisse. todo mundo assistisse. Então eu também, isso foi legal, porque quando eu cheguei lá, As eu pessoas não já me te senti conheciam, tão né? fora d'água, né? Eles já me respeitavam, me acolhiam bem. Mas agora que você falou, é porque eu fui ver Chamas da Vingança semana passada. Ele tenta beber mesmo da fonte de Cidade de Deus. Sim, tá na Tá linguagem na do filme, linguagem. né? O Tony não levou só eu, né? O Tony levou também o fotógrafo do Cidade de Deus, o Charlone, para fazer. Só que o Charlone nem pôde ficar, porque o Tony, no fundo, eu acho que talvez queria que o Charlone ou fotografasse ou fizesse uma das câmeras principais do filme. E o Charlone até fez um pouco, mas não ficou porque o Charlone já saiu de lá para o Spike Lee, que também já queria a estética do Cidade de Cidade de Deus. Deus. Então tinha mesmo, tem o movimento de câmera, o desenho do Chamas da Vingança bebe do Cidade de Deus. E como foi, né? E como foi fazer esse filme, assim, é muito diferente? Como foi atuar e receber essa direção Ah, dele? foi incrível, porque para mim foi uma escola, né? Uma escola porque eu fiquei 6 meses, 3 meses no México. Mas o meu personagem é pequeno e ele entra no início do filme e no final do filme. E eles resolveram filmar Na cronológico, sequência. na sequência. Então, depois que eu fiz a primeira cena, eu não tinha mais o que fazer e ou eu voltava para o Brasil e depois iria de novo para filmar, ou eu ficava no México recebendo para isso, Aí né? ficou, né? Claro que eu vou ficar aqui. É aí que eu compro a minha câmera e monto minha fleragem em filmes. Então, eu fiquei, e nesse período que eu fiquei, eu tinha liberdade de ir pro set, porque o Tony muito gentil e gostava muito de mim e tal, então eu podia ir e observar. Muitas câmeras, né? Filme feito com muitas câmeras, então eu pulava de um vídeo assiste para outro para ficar vendo e vendo aqueles grandes atores trabalhando também, assim. Foi um grande aprendizado. E a relação com o Denzel Washington durante a filmagem? Porque, não vou dar spoiler do filme, né? Mas assim, você tem grandes cenas, a grande cena do filme é com ele, né? Sim. Boa, uma relação é que eu não falava inglês, né? E o Denzel não falava português, mas a gente se virava como podia para se comunicar. E E como teve uma era cena isso? ótima, porque a gente fez uma cena numa grande favela, a cena que eu perco os dedos naquele atiro. O dedo é a maior favela do México, é maior do que as favelas do Rio de Janeiro. Acho que, se não me engano, é a maior da América Latina. E um dia, enquanto a gente estava lá em cima, fazendo a cena do barraquinho, e caiu uma chuva muito forte. E nós não tivemos. Todo mundo teve que. A equipe inteira desapareceu, porque todo mundo teve que se proteger em algum lugar. E ficamos só os dois, assim, eu e o Denzel num quarto, sentado numa cama, assim, dois um olhando pro outro. Ninguém sabia falar a língua do outro. E tentando, ele, Rio de Janeiro. Eu falei, Rio de Janeiro. E tal. Então, tem algumas coisas engraçadas, alguns momentos de intimidade estranha, né?
ou de estranha intimidade. E é engraçado que você falou que você faz um papel pequeno, mas eu tava falando pra Karine ontem, né? É porque é um papel pequeno porque ele aparece poucas vezes. Mas ele é crucial no filme porque ele é um grande vilão. Mas como o filme é dentro de uma estética assim, que você quer, assim, você coloca o grande herói americano lá, né? Onde ele é o grande protagonista, aí acaba sendo pequenas, poucas participações durante o filme, porque o Denzel domina o filme inteiro, né? Não, e para o Denzel, em alguns momentos, não deve ter, eu acredito que não deve ter sido fácil, né? Ele olhar ele daquele tamanho e ver o bandido que ele tinha que se confrontar do meu tamanho, né? Mas isso era um problema dele. É igual a história também do Rodrigo com relação Aham, à crise dele aham. Sim. com como as pessoas iam reagir ao beijo. No caso do Denzel, é isso, é essa visão também pequena que os americanos têm de se sentirem donos do mundo e achar que os grandes heróis são imensos e os grandes bandidos também são imensos, né? E que para isso ele precisa ter alguém do tamanho dele. Mal sabe ele sabe, aliás, que no Rio de Janeiro, né, se um bandidinho desses, bem ruinzinho e bem perverso, chegar para resolver fazer algum assalto, cometer algum crime, não importa o tamanho da vítima, Uhum. porque ele vai chegar e vai causar o terror. Então, talvez o aprendizado do Denzel nesse confronto comigo e com esses outros bandidos, meu irmão também, eu era o Aurélio Sanches e tinha um outro, era ele ter que olhar e entender que o mundo não é de tantos metros de altura e de milhões de dólares, de que existem outras questões. A gente até ficou na dúvida se o Tony te dirige também, porque como a gente pensava assim, será que num filme desse tamanho o Tony Scott assina como diretor, mas não é ele quem dirige uma cena, acaba sendo alguma. Imagina, o Mas Tony não larga a mão do filme. Não largava, né? O Tony, ele tinha assim, ele era muito grudado ao filme, a tudo. Além do mais, ele filmava o dia inteiro e depois ele ia pro quarto e ele desenhava, né? Porque o Tony desenha. Então ele fazia o que seria filmado no dia seguinte, ele fazia à mão. Eita. E na manhã do dia seguinte, ele com o charutão dele, na manhã do dia seguinte, a primeira coisa que o Tony fazia era juntar a equipe, passar os desenhos que ele tinha feito durante a madrugada e explicar como seria o dia de set. Tony maravilhoso e muito gentil, sempre me recebia com flores, sabe, com muita gentileza. Uma grande perda. Quando a gente você citou Cidade de Deus e a gente falou um pouco da referência Cidade de Deus, né? O quanto gerou. Eu queria saber a tua opinião, por que que você acha que Cidade de Deus, ele, para o estrangeiro, principalmente, é uma grande referência dentro do cinema brasileiro, embora dentro daqui também a gente consiga reconheça bastante, mas por que que você acha que chama tanta atenção de um cara como Tony Scott, de uma outra pessoa que não mora aqui, não entende a realidade do Brasil, enfim. Eu acho que por causa disso também que eu acabei de falar agora, sabe? De que não é um mundo mais real. Sai um pouco já do que foi desse naturalismo, desse realismo que se disfarça de realismo, porque na verdade, ainda que seja um realismo, a realidade sempre vai ser questionada, né? A gente sempre tem pontos de vista sobre a realidade. Então, quando vem o Cidade de Deus e essa realidade ela é crua, assim, e a gente identifica isso, esses pequenos heróis ou esses pequenos grandes bandidos e tal, a realidade ganha outro lugar, outro foco. E isso se torna interessante para várias coisas, né? Corre-se o risco disso virar uma estética
reproduzida também e desgastada, como eu acho que já foi também um pouco, né? Alguns filmes que vieram depois do Cidade de Deus tentaram seguir um pouco por essa linha e para mim já não me interessa tanto mesmo assim. O próprio Tropa de Elite já não, eu acho que já vai enfraquecendo isso porque vai querendo mercantilizar essa estética e aí perde o frescor do susto, né? Primeiro, que é a gente se deparar com a miséria, com a pobreza e ver que é gente humana, né? A gente ali de verdade fazendo. Você acha, Gero, que a sua inserção no mercado nacional, dentro do cinema mesmo e dentro da TV, ajudou a abrir espaço para outros nordestinos ou não? Acho que sim, acho que sim. Porque hoje a gente sente que é um pouco mais comum do que o choque que eu tive lá no início quando descobri que você era daqui. Hoje me parece ser bem mais comum, né? Uhum. Mas eu acho que tá nessa transformação, assim, inclusive quando eu começo a formular hoje mais claramente o que é essa ter essa diversidade de corpos dentro da cinematografia brasileira, sair do homem branco, heteronormativo, sudestino e entender que esses corpos são mais diversos em todos os aspectos, a gente só fortalece, né? E aí eu faço parte, não só eu, né? Não sozinho, mas eu faço parte dessa galera que veio abrindo e chamando espaço para isso através do próprio trabalho. Então, eu fico Desse feliz com movimento, isso. né? E em relação um pouco também ao teu trabalho, eu vi em uma entrevista que você falava que a sua linguagem é a linguagem poética, e eu acho que durante toda a nossa conversa você reforça isso, né? Assim, Sim. essa linguagem poética. Muito a gente vê muito, assim, as pessoas tentando colocar muito dentro da linguagem do cearense, por exemplo, o humor. Você Sim. faz, assim, trabalhos com humor, mas é mais do que isso, né? Assim, teu leque de atuação. Você acha que existe um pouco também essa tentativa de uma obrigação do cearense de fazer humor, que as pessoas acham que todo cearense vai fazer a pessoa rir, e que você acaba Tem. tendo que fugir, peraí, não é só isso, né? Tem, mas eu não me. Exato, mas aí eu não dou muita pala pra isso não, porque por causa do meu compromisso com a poesia, como eu disse anterior, a tal da carta de alforria, entendeu? Uhum, O que faz dizer assim, não, eu não sou humorista. Eu adoro o humor cearense, eu aplaudo de pé, eu rio, eu me divirto com o nosso humor. O Brasil todo fala desse humor, né? Lá em São Paulo as pessoas falam, nossa, o cearense. Muitas vezes quando eu digo, eu sou artista, o cara fala, você é artista, né? É. Você é do Ceará? Sou. Ah, você é humorista, né? Falo, uhum, não, não, eu sou ator. Não, você é humorista. Ceará só tem humorista. Eu falei, não, o Ceará não só tem humorista, não, eu sou ator, uhum, né? E daí eu uso o humor, o drama e tal pra dentro do meu trabalho, mas eu não sou humorista. Eu tenho uma novidade que eu vou contar aqui, eu não sei se vocês já sabem aí nessa pesquisa. Eu acabei de fazer o filme do Mussum, aonde eu interpretei o Renato Aragão. sim. Então vocês vão me ver daqui a pouco como o Didi, que aí Muito bom. e que foi um grande desafio, né? Porque quando veio esse personagem pra mim, é pequeno também porque o filme é sobre a história do Mussum. Uhum, Então, as mulheres do Mussum, a família e tal, até chegar aos Trapalhões. Mas aí quando chegou, falei, nossa, agora eu tenho que conseguir dar conta de um grande palhaço. É, representar um grande palhaço. Né? E não ter um humor que é livre, que é espontâneo, que é uhum, construído a partir de uma escrita ficcional. E eu tento criar. Não, ali eu não tinha para onde escapar. Eu tinha que ser engraçado. Então, para mim foi um desafio
desafio, assim, que eu tô ainda muito curioso para saber o que que as pessoas vão achar, porque foi um dos meus maiores desafios. E Daqui quando a vai pouco tá ser? aí, E quando vai chegando. ser a Não estreia? Não sabe? sei, como não é o meu filme, né? Tipo, Aldeotas eu sei de Aham. tudo. Mas quando a gente faz o filme como ator, daí Fica perde-se. esperando, né? Mas eu acredito, por ser um filme a lá Trapalhões, deve vir nas férias, né? Não sei se nessas férias, ou se na do meio do ano, mas deve estar para chegar. E você conversou com o Renato Não, pra montar? não, não, porque eu falei assim, ah, não vou perturbar o Renato, não, porque primeiro que eu já ia ficar bem nervosinho Aham. Pressionado, né? de ter que conversar com ele. Se o filme fosse sobre o Sobre ele, né? Renato, aí não tinha Escapatória, como. né? Mas como eu sabia que era um filme sobre o Mussu e as questões estavam relacionadas ao Mussu, eu preferi nem lá conversar com o Renato. Eu fui pesquisar toda a obra dele, claro, ler Uhum. tudo que eu podia, ver tudo que eu podia e adentrar esse campo do humor. Uhum. Daí, de fato, como uma pesquisa, né? Falei, não, eu agora tenho que ser um humorista. Ainda que seja a máscara do humorista, né? Eu vou ter Uhum. que fingir que sou um humorista. É diferente do que a gente acabou de Sim, falar total. do cearense que é humorista. Uhum. Gero, a gente tá chegando perto do fim, até porque nesses dias de divulgação do Aldeotas, o Gero. A correria que o Gero tá. Não sei nem que horas ele tá dormindo, pelo tanto de coisa que ele tá fazendo para divulgar o Aldeotas. Queria pra gente encerrar, assim, que você contasse o que você tem de projeto, assim, para o próximo ano, o que você pensa em relação ao próximo ano. Você já deu um spoiler aí que provavelmente é o que vem, né? E por favor, eu já peço ao Lucas que está acompanhando a gente aqui, o assessor do Gero, para a gente tentar agendar uma visita aqui novamente ao Que Nem Tu, depois que esse filme for lançado, para a gente conversar mais sobre como foi esse- essa preparação para fazer o Renato Aragão no cinema, até porque eu imagino que o Gero não pode nem falar muito, né? Que como o Não. filme não foi Não, eu lançado. até já falei demais aqui agora. Exatamente. E então eu quero muito que você volte para Que bom. conversar sobre isso e sobre qualquer outro projeto que você tenha aí para os próximos anos, tá? Que maravilha. Vem aí então o filme do Mussum. Eu agora entro em filmagem a partir de dezembro. Eu já estou iniciando a preparação do filme Saudosa Maloca, que é uma homenagem ao Adoniran Barbosa, Uhum. onde eu vou fazer o Mato Grosso, daquela música, sabe? Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei e tal. Eu vou ser o Mato Grosso, o Paulo Miklos vai ser o Adoniran e o Gustavo Machado vai ser o Joca da música. E nós já estamos em processo de, de aprofundar o filme. O filme deve ser filmado, começa a ser filmado agora em dezembro, janeiro, até a primeira semana de fevereiro. Então vem mais coisa boa aí. E vem música também, vem um novo show daqui a pouco. Eita, e esse novo show E é como? São produções suas? esse novo show é uma grande homenagem que eu quero fazer ao Ednardo. Eu cantei Belchior, né? Eu fiz um Sim. show do Belchior quando o Belchior ainda estava vivo. E agora o Ednardo é a minha próxima obra musical que eu tenho vontade de aprofundar. E vamos ver se vai dar para acontecer até o primeiro semestre do ano que vem. Eita, coisa boa, muita coisa. Não vai parar, né? Não pode, Vai continuar sem dormir. Depois de passar a não divulgação do pode Aldeotas, ele vai parar. continuar Ainda sem mais dormir. agora, a gente parou tanto. Eu fiquei quase 2 anos É, parado. A fome de recomeço é imensa. é verdade. Pois a gente já deseja boa sorte. Vão ao cinema, vão ao teatro, apoiem a cultura, né? E agradecer muito a participação. E que bom que nossa estreia foi tão feliz assim com você. Muito obrigado, que nem tu, É, né? Que seja uma belíssima temporada. Muita merda pro programa, como se diz no teatro. Muita sorte, que faça muito sucesso, que por aqui passem muitos nordestinos maravilhosos que nós temos para contribuir na conversa inteligente, sensível que vocês tiveram comigo aqui, que vão ter com todos eles.
Legal, Gero. E saiba que toda quinta, às 18 horas, você encontra aqui no YouTube um episódio do Podcast Que Nem Tô e também na sua plataforma de podcast preferida, tá? Vá ao cinema ver Aldeotas. Não deixe de ir, tá bom? Até mais, gente. Tchau.